Maravilha, gente. Então vamos lá. É, Bom, então, como eu disse, né, hoje a gente tem bastante coisa para falar. A gente vai falar de legislação. A minha intenção é terminar hoje, mas vamos ver, né, se vai dar. Se não der, a gente faz uma aula, mais uma aula aí, sem problemas, uma aula extra, e finalizamos direitinho o conteúdo, tá? Bom, então, vamos lá. Pessoal, então, vamos recapitular aqui algumas coisinhas que a gente já estudou em legislação. Bom, nós já estudamos a Constituição Federal, que rege todas as coisas, né? Para nós aqui na educação, as leis do nosso país, tudo mais. Depois, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também, assim, é a base do nosso trabalho, né? O nome já diz, né? Diretrizes e bases, ou seja, é onde a gente se sustenta para trabalhar, né? Estudamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E agora a gente vai começar a ver algumas coisas mais específicas da educação, depois da LDB, né? E a gente vai começar falando dessa lei, que na verdade, gente, ela é muito importante para nós, assim, enquanto, como que eu posso dizer? Vocês, quem está fazendo curso de redação, teve uma aula bem bacana no sábado, né, com o professor Paulo, sobre a questão do racismo, né? Então, tá sabendo mais que eu já aí sobre essa questão do preconceito e tudo mais. Mas, como tem bastante gente que também não está fazendo o curso, só vou recapitular aqui para a gente poder entender a importância, né, dessa lei aqui. Bom, então, se refere, aqui no caso a lei, né, à história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, qual é o contexto, né, que rege aí a luta pela inclusão aí dessa lei, né, que torna obrigatório o ensino, né, da história e da cultura afro-brasileira e indígena na educação brasileira, né? Então, nós sabemos que no Brasil a gente teve, né, a partir da colonização portuguesa, a escravização de povos indígenas e também de povos provindos aí de alguns países da África, né, que vieram para o Brasil na condição de escravizados. E tanto os indígenas quanto os africanos, né, que vieram para cá nessa condição, eles são, portanto, parte significativa, importantíssima da nossa história, né? Então, os povos nativos que estavam aqui na chegada aí dos portugueses, na colonização e exploração do país, e os negros africanos que vieram da África, portanto, na condição de pessoas escravizadas. Então, o que acontece? Nós somos resultado da miscigenação, da mistura entre esses povos. Mistura essa que não se deu de forma pacífica, não se deu de forma passiva, né? Ao contrário do que muitos de nós aprendemos ou não aprendemos a resistência, né? Ficou uma coisa meio que não foi falada, né? Digamos assim, na nossa educação e que nos dá a impressão, né? De que eram pessoas, na sua maioria, passivas a essa escravidão, né? Ou seja, que aceitaram essa escravidão, essa violência toda contra eles, e que meia dúzia era rebelde que era contra os senhores, né? E não é bem assim. Na verdade, a gente sabe, né, que houve grandes movimentos de revolta, tanto do, dos povos africanos, né, que vieram para cá,
quanto dos povos nativos, que inclusive, dentre esses grupos nativos, né, muitos deles foram exterminados, né, dada aí a violência dos portugueses nessa colonização. E como eles impuseram sua cultura, sua língua, sua religião e tudo mais, muitos índios, muitos indígenas, né, grupos indígenas resistiram a tudo isso, né, e foram mortos, foram perseguidos, enfim. Então, resumindo, a gente sabe, né, que são grupos que têm uma importância fundamental na origem do Brasil, né, desse território denominado aí pelos portugueses Brasil, e da nossa história e da nossa vida, né, da nossa constituição, inclusive biológica, né, porque, como eu disse, nós somos o resultado da mistura de todos esses povos aí. Porém, na escola, antes dessa lei, né, entrar em vigor como algo obrigatório, portanto, a gente ouvia, a gente aprendia sobre escravidão negra, sobre escravidão indígena, sempre a partir de uma perspectiva branca, né? A visão do colonizador, que é quem contou a história essa que foi para os nossos livros didáticos, né? E que, consequentemente, chegou até nós enquanto educação. Então, o que acontece? A gente não teve, né, na nossa formação, portanto, uma visão crítica sobre isso tudo. E qual que é o problema disso? Além da gente não saber a origem, de fato, né, dos problemas, da forma como de fato foi essa colonização, as consequências negativas disso e tudo mais, a gente continua perpetuando o racismo, né, que é uma consequência dessa colonização portuguesa, tanto em relação aos indígenas, quanto em relação aos negros, e assim por diante. Então, o que acontece? Quando a gente teve o início ali digamos assim, do pensamento moderno sobre o Brasil, digamos assim, houve um esforço de alguns intelectuais de contar uma história, né, em que nos colocava na posição de povos amigos. Então, todos nós certamente já ouvimos falar, ou às vezes até acreditamos nisso ainda, né, de que no Brasil é um país, de fato, miscigenado, cheio de diferenças, mas que todo mundo vive em harmonia, seja em relação às etnias, né? Então, os diferentes grupos raciais aí, todo mundo vive em paz e amor, seja em relação à religião, etc. E a gente sabe, e talvez hoje isso fique mais claro para nós, que isso não é verdade, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, recentemente, algo que já acontecia, mas que recentemente foi, assim, colocado em evidência, até pela gravidade, né, desse fato na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais, que é, por exemplo, a matança dos povos Yanomamis, né, dos povos indígenas da etnia Yanomami, que estava sendo lá massacrada, né, tanto pela violência dos mineradores, né, dos garimpeiros e tudo mais, do garimpo ilegal, né, quanto pela própria contaminação dos rios e tudo mais, né, da exploração daquela terra e etc. E isso gerou uma matança gigantesca, né, de crianças, de idosos, enfim. Então, isso ficou evidente. Mas isso não é de hoje, né? Então, o que acontece? Essa violência, ela ficou, por muito tempo, escondida, né? E, inclusive, a nossa visão a respeito dos indígenas
ficou uma visão congelada no passado, né? Como se todo indígena vivesse no mato, caçando, sem ter conhecimento do que acontece na cidade, né? Sem ter acesso à internet, sem usar roupas, né? Como nós usamos, enfim. A gente tem essa visão primitiva, né? A respeito deles. E quando a gente vê um indígena professor que está na universidade, a gente tende a dizer que ele não é indígena, né? E qual é a consequência disso? É você querer negar os direitos desse povo, né? Então, eles têm direitos, e à medida que você olha para ele e fala assim, mas ele não é índio, entre aspas. Ele não é índio, porque está na faculdade, ele usa celular, ele usa calça jeans, então ele não é índio, porque índio vive no mato. Então, assim, isso é fruto dessa ignorância nossa, que é uma consequência de não falarmos dos povos indígenas como eles de fato são ao longo da nossa formação. E o mesmo em relação à questão negra, né? Então, por exemplo, o próprio fato, né, de que os povos negros no Brasil, né, que vieram, portanto, nessa condição de escravos, todo o seu passado foi apagado, né? Então, pouco se sabe, ou mesmo nada se sabe a respeito da origem dessas pessoas. Porque na condição de escravos, eles eram objetificados. Então, a gente não tem referências muito claras da origem, né, de cada uma daquelas pessoas. E isso, se a gente pensar de forma fria, resulta no quê? De um não conhecimento do passado da maioria da população brasileira hoje, né? Então, se você é uma pessoa que já foi estudar, por exemplo, a árvore genealógica da sua família, gente, é claro, assim, a falta de informação em relação aos negros, justamente por esse passado. Ou seja, gente, a escravidão acabou em 1888, foi assinada a lei, né, que determinava a abolição da escravidão. Mas a gente sabe que, na realidade, foi só uma penada, porque assim, não houve nenhum tipo de política de inclusão dessas pessoas, de reparação, né, por esse dano. Elas simplesmente foram abandonadas à própria sorte. E a gente está falando em termos de história há muito pouco tempo. Então, é óbvio que o resultado disso ainda está presente de forma assim, muito forte na sociedade hoje. Só que na escola, apesar disso tudo, você, até então, e eu digo pela minha própria formação, eu não estudei nada a respeito disso, a não ser essa visão estereotipada e rasa que nós temos a respeito da questão da escravidão negra, da questão indígena, né, etc. Então, a gente passa pela escola tendo uma população de maioria negra no Brasil e não se fala sobre isso. E na escola pública, que é a massa, né, do alunado brasileiro, ou seja, a maior parte da população brasileira estuda ou estudou na escola pública, das pessoas que têm formação, porque é a maioria da população é pobre ou classe média baixa e, portanto, estuda, né, na escola pública. Passou pela escola sem refletir sobre essas questões. E a maioria dessa população, como eu estava dizendo, né, na escola pública, é negra. Então, eles não estudavam sobre a sua própria história, né? Então, isso gera, né, como consequência, o quê? Um olhar errôneo e raso sobre essas problemáticas, tanto do racismo em relação aos negros, quanto em relação aos indígenas, né? E assim por diante. E isso traz consequências diretas para a discriminação, para a manutenção da desigualdade entre esses grupos, né?
para retirada de direitos, no caso dos povos indígenas, né? Hoje a gente, há pouco tempo aí, né, começou essa discussão da questão do marco temporal, né, que mexe lá com a questão da demarcação de terras indígenas. Então, assim, isso é retirada de direitos, e aí as pessoas não entendendo de fato as questões né, enfim, até os direitos dessas pessoas, acabam muitas vezes caindo em papo furado, né, gente? Desculpa falar desse jeito, né? Mas assim, em papo furado, em fake news, e acabam, né, tendo até um discurso errado e preconceituoso sobre essas questões e tudo mais. Bom, falei tudo isso para a gente entender a importância da inclusão dessa lei, que são poucos artigos, mas que fazem grande diferença, né? Aqui eu coloquei só a foto, mas o texto está aqui para a gente enxergar melhor, né? Então, vamos lá. Artigo 1º, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 26A, 79A e 79B. Então, vamos lá. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura africana. Desculpa, cultura afro-brasileira. Inciso 1º, o conteúdo programático a que se refere o caput, ou seja, essa parte que a gente acabou de ler, deste artigo, incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, olha isso como é importante. Então, aqui ele está descrevendo aquilo que tem que ser estudado, né? E aí, como eu disse, né? Até, sei lá, 30 anos, digamos assim, atrás, os nossos livros didáticos, eles eram, assim, muito problemáticos. Por quê? Porque não havia uma avaliação séria, rígida, a respeito dos conteúdos trabalhados. Então, tinha muito preconceito, muitos conceitos errados, equivocados, e muitas visões equivocadas ou politizadas no sentido de mostrar apenas um olhar sobre as questões, né? Como no caso da cultura negra. Então, se a gente nunca estudou, de fato, a realidade, né, do que foi a escravidão negra, né, de que forma essas pessoas formaram, né, a sociedade brasileira, a contribuição em todas as áreas, e não aquela coisa estereotipada, ou mesmo a questão dos povos indígenas, né? Você falava do dia do índio, todo mundo pintava a cara de índio, entre aspas, ou seja, tudo errado. Mas, enfim, era isso que era ensinado, até nos livros didáticos, né? Então, a partir dessa lei, primeiro, esses conteúdos têm que ser inclusos nos livros didáticos novos, né? Então, a partir dali. E desde a criação do Programa Nacional do Livro Didático, que a gente chama de PNLD, né? Houve também o quê? Um maior rigor na avaliação desses livros. E é algo que, de fato, funciona, né? Então, eu conheço pessoas que trabalham como avaliadores de livro didático, né? Então, são pessoas, né, que são bem formadas e são pagas, né, pelo governo, portanto, para fazer a leitura dos materiais e dizer se está dentro dos critérios que foram estabelecidos pelo MEC, né, para evitar esse tipo de discurso preconceituoso,
estereotipado, etc. E aí, nessa lei aqui, no caso, né, que é, no caso aqui, de 2003, esses conteúdos, então, passam a ser obrigatórios, né? Então, conteúdo programático é que se refere, né, esse artigo, que no caso é História e Cultura Afro-Brasileira, tem que incluir na história da África e dos africanos a luta dos negros no Brasil. Então, quando se falou das lutas, né? E eu nunca estudei isso na escola, gente. Fui estudar isso, assim, depois de já formada, na faculdade, praticamente, né? Porque, ó, eu entrei na faculdade em 2006. Essa lei é de 2003. Eu me formei no ensino médio em 2003. Então, já não vi na escola. E mesmo quando uma lei é colocada em prática, ela tem um prazo para ser incluída, né, nos materiais, né, as escolas se adaptarem, né, ter formação de professores. Eu lembro até que quando eu estava na faculdade não, quando eu terminei a faculdade, lá em 2011, eu fazia uma pós-graduação da UFSCar, que era oferecida aqui no polo ali hoje é do CEF, né? Antes era na escola que tem do lado do CEF, na escola municipal. Sobre cultura negra, ensino, né? Da cultura negra, africana, etc. Ou seja, educação étnica, racial. Então, eles estavam dando formação gratuita, né? Pública aí para os professores para se adaptar. Então, não é em 2003 que passou a valer, né? Foi 9 de janeiro de 2003, a lei foi promulgada, foi colocada ali para todo mundo saber que é lei. Mas até se adaptar, né? Exatamente. Pois é, Michele. Então, é muito triste. E isso também explica, né? Tanta a manutenção, né? A continuidade aí do racismo e tudo mais, né? Que óbvio que não é só por isso, né? Mas isso também contribui. Beleza? Então, isso aqui é uma grande vitória de quem? Dos movimentos sociais negros, né? Indígenas, que lutaram, portanto, para que isso se tornasse lei. Porque se não é lei, gente, ninguém faz. Então, tem que ser lei, tem que ser obrigatório para que se faça, né? Vamos lá, inciso segundo. Os conteúdos referentes à história e cultura brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, todo o currículo, em especial nessas áreas, que é na arte, literatura e história do Brasil, né? Bom, daí o artigo 79A foi vetado, então o artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, a gente sabe, né, que o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Algumas escolas fazem, né, eventos interessantes, significativos, né, em relação a essa data. Outras não fazem ou fazem ainda mantendo, né, essa visão estereotipada dos fatos. Então, a gente percebe que, apesar de ser 20 anos depois, né, da inclusão aí dessa lei, a gente ainda está engatinhando nisso, né? Ainda não há, em geral, né, um trabalho assim tão aprimorado em relação a essa questão, né? Então tem muito que se melhorar ainda, mas é lei, então isso é uma vitória. Beleza? Então essa lei é de 2003 e ela foi complementada aqui em 2008 pela Lei 11.645, que vai incluir, né, algumas informações aqui, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui.
Então, ele fala lá, altera, estou lendo lá em cima, a Lei 9.394, que é a LDB, né, de 96, modificada pela Lei 10.639, de 2003, que é essa que a gente acabou de ler, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Daí, continua lá, né? Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, que passa a vigorar a seguinte redação. Então, vamos lá. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, aqui ele deixou um pouquinho mais... Aqui, na verdade, essa primeira parte é a mesma coisa, né? Ah, não, desculpa, não é não. Aqui no 26, desculpa, aqui em 2003, ele não fala da cultura indígena, ele fala só da afro-brasileira. Então, aqui em 2008, ele inclui, ó, história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, aqui foi incluído esse elemento. Aí tá lá. Primeiro, conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos. Então, a gente percebe a mudança aqui, né, do texto da lei. Tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, então foi incluso, né? A cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, né? Então, a mudança, portanto, aqui nessa lei em 2008 foi a inclusão do indígena. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, que no caso foi 10 de março de 2008. Ou seja, a questão indígena só entra em 2008. Beleza? Então, essa foi a mudança nessas leis e essa foi a importância aí, né, da inclusão dessas leis. Aí, para fechar esse assunto, eu peguei um trechinho aqui do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre isso. A obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica trata-se de decisão política com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos à sua identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. Bom, aqui no caso, gente, esse parecer, que eu peguei o trechinho para a gente ler, é de 2004. Então, ainda não tinha sido inclusa a questão indígena, por isso que ele só faz menção à questão negra africana, né, da cultura afro-brasileira, tá bom? Mas essa ideia aqui, a gente pode levar em conta, inclusive, para a questão indígena, né, da importância da inclusão desse estudo na escola, na educação básica.
Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Aqui eu pus só uma recomendação de leitura, né? Para quem se interessar, não está no edital, né? No edital é isso que a gente acabou de ver, mas aqui é uma coletânea de textos que está publicado no Jornal da USP, que fala aqui, né? Há quase 20 anos, uma lei na educação tenta mudar o quadro do racismo no Brasil. E aí ali tem vários textos a respeito da inclusão dessa lei, como eu disse, né? De 2003. Então, esse ano faz 20 anos. Ou seja, gente, poderia cair alguma questão sobre essa no concurso, não é? Porque, inclusive, seria simbólico, faz 20 anos da criação dessa lei, né? Então, é algo a ficar atento, tá? Porque seria uma boa oportunidade deles cobrarem. Beleza? Então, aqui fica a sugestão. Depois eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês e aí vocês podem acessar aí o link. Alguma dúvida até aqui? Beleza? Tá bom. Bom, agora a gente vai falar então do plano. A gente vai falar agora então do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, tá? Essa aqui, do caso, né? A gente chegou a fazer algumas menções ao PNE quando a gente estava estudando a LDB. O que é o PNE, né? Então, vamos lá. O Plano Nacional de Educação, PNE, se caracteriza como uma política pública articuladora das diversas políticas educacionais, orientando-se pela busca da unidade na diversidade de políticas. Ou seja, gente, o Plano Nacional de Educação é um conjunto de políticas públicas. O que são políticas públicas? Bom, na sociedade a gente tem diversas questões, né, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser resolvidas, que precisam ser melhoradas, enfim. E uma política pública, né, seria uma série de ações que são determinadas pelo governo por meio de leis, que vão determinar ações políticas, né, portanto, ou seja, ações para resolver determinadas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala política de cotas, né? Então, isso é uma política pública que tem como objetivo diminuir a desigualdade no acesso à universidade, por exemplo, ou em outras áreas, que também não é só na universidade que existe cotas, né? No serviço público também existe, né? Na política, né? No quadro político, enfim, várias instâncias existe a questão das cotas. Então, é uma política pública, portanto, que visa diminuir a desigualdade de acesso a esses espaços de poder, seja a universidade, seja né, no cargo público, enfim, aumentando a quantidade de negros, portanto, nesses lugares, né? Então, isso é um exemplo de política pública, né? Existem outras políticas públicas. Então, o próprio fato de você incluir a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas e indígenas é uma ação proveniente, aí, portanto, de políticas públicas que visam combater o racismo, que visam diminuir a desigualdade entre brancos e negros, e indígenas também, né, no caso, e assim por diante, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de políticas públicas, tá? Então, no caso aqui, são políticas públicas educacionais, tá? E, no caso, o Plano Nacional, eles são o quê? Metas.
que envolvem várias políticas públicas, tá? Aí ele fala: a realização de seu objetivo central pressupõe que as ações em todos os níveis e modalidades de ensino sejam executadas de forma articulada pelos entes federativos, sob pena de aprofundar desigualdades regionais, em vez de superá-las. Então, quando ele lança Plano Nacional da Educação, ele está, né, essas políticas também visam diminuir a desigualdade educacional entre os estados, né? Então, se você não tem uma política que unifique, cada estado faz o que quer. E alguns estados vão investir mais, outros vão investir menos, alguns vão ter umas metas X, outros vão ter metas Y, e o que acontece? Acaba havendo uma desigualdade entre as diferentes regiões, diferentes estados, e assim por diante. Então, o Plano Nacional, como ele coloca aqui, né, pressupõe que as ações em todos os níveis de ensino sejam executadas de forma articuladas pelos entes federativos, sob pena de aprofundar desigualdades regionais, em vez de superá-las. Então, todos têm que fazer e ter as mesmas metas para evitar, né, aprofundamento das desigualdades. Além disso, a realização de uma meta é requisito para a efetivação das demais e do plano como um todo. O Plano Nacional da Educação tem como pressuposto que os avanços no campo educacional devem redundar do fortalecimento das instituições, escolas, universidades, institutos de ensino profissionalizante, secretarias de educação, entre outras, e de instâncias de participação e controle social. Ou seja, com o Plano Nacional de Educação, está pressuposto que essas instituições vão se fortalecer, tá? Isso se materializa em suas estratégias, que demandam ações provenientes de estados, municípios e da União, atuando de forma conjunta para a consolidação do Sistema Nacional de Educação. Então, eu já comentei sobre isso com vocês, né? Quando a gente falou da LDB, que esse plano ele é decenal, ou seja, ele tem duração de 10 anos. São estabelecidas metas que cada instância aí de poder tem que participar. Então, o município, o estado e a União, no caso, o governo federal. Então, por exemplo, até comentei sobre isso. Quem aqui trabalha na rede já deve ter ouvido falar muito, muito, muito do tal do SAEB. Por quê? Porque tem que se preparar, tem que preparar os alunos para fazer a prova do SAEB, para que a nota melhore, e etc, etc. Então, o que é isso? O SAEB, ele é uma avaliação do governo federal para medir, digamos assim, né, a qualidade da educação nas diferentes esferas, do estado, município e as instituições federais também, pública e privada, tá? E aí, a partir desses resultados, é que se fazem, por exemplo, mudanças nessas políticas que compõem aqui o Plano Nacional de Educação, tá bom? Então, todos têm que agir para chegar num resultado final, que é o que se pretende enquanto nação. Então, por isso que ele fala, atuando de forma conjunta para a consolidação do Sistema Nacional de Educação. Beleza? De outro lado, a execução do plano requer a integração de suas ações com políticas públicas externas ao campo educacional, sobretudo na área social e econômica, o que reafirma a intersetorialidade como um dos requisitos do seu sucesso. Isso é muito importante. Tudo está interligado,
né? Então, não adianta a gente pensar, por exemplo, em melhorar a qualidade de ensino por meio, por exemplo, da formação dos professores, da valorização profissional e financeira, né? De nós, professores, etc. Das estruturas das escolas. Não basta fazer isso e ignorar, por exemplo, a desigualdade social. Por quê? Qual é a relação entre elas? Bom, a gente sabe que alunos em situação de vulnerabilidade social, eles têm impactos negativos na sua educação, né? Então, são alunos que às vezes não se alimentam bem, são alunos muitas vezes que têm que trabalhar, né, para contribuir no sustento da família, então acabam saindo da escola ou faltando demais à escola, né? A gente sabe que famílias em que os pais tiveram menos anos de estudo têm grandes probabilidades, digamos assim, grandes chances dos seus filhos também não concluírem os estudos, né? E assim por diante. Ou seja, a questão social está diretamente ligada ao desempenho e acesso até, né, dessas crianças à escola. Então, eu posso tornar a escola o lugar mais rico, com professores bem pagos, bem formados, com formação, né, sendo oferecida ali em dia e tudo mais, que se eu não tiver um olhar para a questão social, não vai ter bons resultados. Então, quem já trabalhou em escolas de diferentes classes sociais, né? Ou às vezes trabalhou sempre em escola pública, mas trabalhou numa escola mais periférica, numa comunidade mais carente e numa comunidade um pouco menos carente, já percebe totalmente, né, a diferença dos públicos, né? Muitas vezes nessas comunidades mais carentes a gente percebe muito mais dificuldade por parte dos alunos, muita evasão escolar, né? Então, as políticas têm que andar juntas, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o link, né, para vocês verem. Mas aqui eu coloquei, deixa eu ver se consigo aumentar isso. Peraí. Um quadro para a gente observar e comentar sobre essas metas do Plano Nacional, tá? Então, peraí. Vou compartilhar aqui outra tela com vocês e daí eu consigo aumentar. Peraí. Página 14. Vou achar aqui. Peraí, gente. Agora vou compartilhar aqui. Aqui aumentou.
Situação atual. Agora deu. Bom, agora deu. Ficou um pouco melhor para vocês enxergarem. Bom, então, essas metas, né, do Plano Nacional de Educação, vocês encontram nesse link aí que eu passei ali no PowerPoint e nesse documento também que eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Então, aqui a gente tem, nesse quadro, as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação. Tem chance de cair também, porque, gente, esse plano, como eu disse, ele tem duração de 10 anos e ele entrou em vigor em 2014. Então, ele vai se encerrar o ano que vem, 2024. Então, é interessante, né? Se eles levam a relevância das questões aí em conta, né, para fazer uma prova, é algo a se cobrar. Aí aqui a gente tem, desculpa, quais são as diretrizes que as metas contemplam, tá? Então, por exemplo, as metas 8 e 19, elas vão trabalhar aqui, né, as diretrizes para a promoção da democracia e dos direitos humanos. Então, a gente tem lá, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, vou tentar aqui para vocês verem. A descrição contida no quadro 1 busca associar as metas do Plano Nacional de Educação às 5 categorias de diretrizes propostas. Esse esforço de sistematização pode recorrer a outros expedientes, tal como classificar as metas de acordo com as responsabilidades de cada ente federativo, pelos níveis de ensino ou mesmo em função dos públicos prioritários. O documento Planejando a Próxima Década, conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que é esse que eu vou disponibilizar para vocês lá, reuniu as metas em 4 grupos principais, conforme o foco de atuação. Então, ele coloca lá, metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade. Então, aqui ele coloca quais são as metas. Meta 1, meta 2, 3, tem esse objetivo, né? Garantia do direito à educação básica com qualidade. Metas voltadas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade. Então, tem 2 metas que visam isso. Meta para a valorização dos profissionais da educação. Então, temos aqui 4 metas para isso. E metas referentes ao ensino superior. São 3 metas. O total são 20 metas, tá? E aqui ele organizou, portanto, para ficar mais fácil da gente visualizar quais são os objetivos dessas metas. Então, essas metas foram criadas com qual objetivo? Tá certo? Bom, então a gente viu aqui, né? O primeiro, esse primeiro grupo, trabalhando, portanto, a promoção da democracia e dos direitos humanos. O segundo grupo, diretrizes para o financiamento da educação. Então, a gente tem lá, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, isso era uma meta, né? E ela foi colocada em prática, né? Porque a verba da educação é baseada numa porcentagem em relação ao PIB, né? Então, por isso que às vezes eu falo para vocês, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente pensa que o problema da educação é só dinheiro, que não é. É a segunda pasta com mais recursos federais, por exemplo.
né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a saúde, em segundo lugar, a educação. Então, é muito dinheiro. Só que como isso é gerido, né? E é aquilo que eu falo para vocês, nem sempre também é corrupção. Às vezes é má gestão, né? São decisões equivocadas que geram gasto de dinheiro público, né? São prioridades inadequadas, né? Gasto com coisas que depois são jogadas no lixo. E a gente vê isso demais, tá, gente? Demais. Então, assim, às vezes não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão mais de falta de responsabilidade, de caráter também, né? E de interesse, porque destruir a educação, o Darcy Ribeiro já dizia que era um projeto. É um projeto. Então, assim, não é assim, nossa, né? Ele não sabe gerir, por isso que educação é uma porcaria. Não, não. Às vezes é um projeto. Então, sucateia a educação pública para promover a educação privada. Ou seja, se eu sou dona de uma escola, uma rede de ensino particular, eu tenho interesse que as pessoas vão estudar na escola pública, eu tenho interesse em tornar a escola pública a melhor escola do mundo, de graça. Ou seja, além de ser excelente qualidade, é gratuita. Se eu tivesse isso, quantas pessoas iriam estudar numa escola particular? Com certeza, bem menos do que temos hoje, não é? As pessoas colocam seus filhos nas escolas particulares porque elas acreditam que são melhores. Mas se a gente tivesse o contrário, com certeza a gente não ia ter tantas escolas particulares ganhando tanto dinheiro. Então, projeto de destruição também é projeto, tá? Então, isso acontece. Diretrizes para a superação das desigualdades educacionais. Então, isso também faz parte aí, né, desse grupo de diretrizes que vão, portanto, guiar o objetivo final, digamos assim, dessas metas. Então, a gente tem lá erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, aqui, o objetivo dessas metas é superar as desigualdades educacionais. Diretrizes para a promoção da qualidade educacional, melhoria da qualidade da educação e formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. E, por fim, aqui, né, diretrizes para a valorização dos profissionais da educação, que é, no caso, valorização desses profissionais, né? Então, gente, essas são, portanto, as diretrizes que regem essas metas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse link aqui. Então, isso daqui que foi o que a gente acabou de ver, né? Ó, são as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, esses grupos aí. E aí, ele vai falar: as metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência desse Plano Nacional de Educação. Estou aqui. Desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. As metas previstas deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, o Censo Demográfico, e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior, que são essas avaliações ou as pesquisas, né, o censo, que se faz para descobrir, por exemplo, quantidade de pessoas que estão ou não na escola, quantidade de pessoas que concluíram a educação básica, quantidade de pessoas que saíram da escola e assim por diante, né? Bom, então eles têm que levar em conta esses dados para poder
dizer se as coisas estão melhorando ou não, né? E também para definir essas metas. Aí depois, parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informações detalhadas sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, de 4 a 17 anos é o período de obrigatoriedade da educação básica. E aí, no caso, né, vai buscar ampliar aí a pesquisa sobre esse grupo de pessoas com deficiência, né, para poder também atendê-los, né? Aí ele fala, artigo 5º, a execução e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias. Então, quem que vai monitorar esses resultados aí, né? Para ver se essas metas estão sendo cumpridas? O MEC, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, são, portanto, os órgãos responsáveis por avaliar o andamento dessas metas. Aí, cabe ainda às instâncias referidas aqui fazer o quê? Divulgar os resultados desse monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Então, quando sai, por exemplo, o resultado do SAEB, a secretaria divulga por meio das formações de professores, né? De cada escola, para que as escolas saibam o que podem melhorar, o que tem que melhorar, né? Se conseguiram atingir a meta desejada, quais são as deficiências, né? As defasagens daquela escola, ou seja, quais os conteúdos, por exemplo, que os alunos têm demonstrado maior dificuldade, né? Então, quem divulga esse resultado são as instituições aí federais que vão repassar para as municipais e assim por diante, estaduais, etc. Então, eles têm que divulgar os resultados, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Então, as políticas públicas têm como finalidade, né? Suprir essas dificuldades, essas defasagens, melhorar, portanto, né, essas questões para alcançar a meta. Então, tudo é feito por meio de políticas públicas, né? Depois, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação, né? Então, eles vão determinando, né, os valores de investimento também em relação a várias questões, né? A quantidade de alunos, as necessidades, né? E assim por diante. Essa avaliação, ela é como eu posso dizer, essa análise do andamento dessas metas, né? Ela é feita e, no caso, publicada, né? De 2 em 2 anos pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. E aí ele publica, né, estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas. E é isso que vai, portanto, né, contribuir aí para a criação dessas políticas públicas. Inciso 3º, a meta progressiva no investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Tá vendo? Então, as verbas são liberadas à medida que há necessidade. Bom, daí ele fala aqui, né, como esse investimento é aplicado, né? Aí ele coloca aqui, né, recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional superior,
inclusive de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil, financiamento de creches, pré-escolas, educação especial, etc. Então, por exemplo, tem o ProUni. O ProUni é um exemplo de política pública que visa aumentar o acesso de pessoas de baixa renda às universidades, às faculdades, não só públicas, mas também privadas. Então, eles vão subsidiar essas bolsas de estudos, ou seja, o governo vai pagar essas bolsas de estudo, às vezes com uma porcentagem, né? E às vezes a bolsa integral. Então, isso é um exemplo de política pública, tá bom? Bom, daí aqui é isso. Depois eu recomendo que vocês leiam aqui inteiro, não é muita coisa, mas eu vou recomendar que vocês leiam. Então, tá aqui nesse link que eu compartilhei com vocês no PowerPoint, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então tá. Vamos seguindo, daqui a pouco eu dou intervalo para vocês, tá? Agora, a gente vai falar do PCN, gente. Olha só, PCN. PCN, ele nem foi cobrado, por exemplo, nesse concurso que teve aí para PD, por exemplo, porque, como eu disse para vocês, ele foi englobado pela BNCC, tá? Então, eu coloquei aqui, né, alguns links para vocês assistirem depois, né, para complementar o estudo aí de vocês, tá? E eu vou colocar um videozinho aqui para a gente comentar sobre o PCE. Então, vou colocar aqui no computador. E aí, vou projetar aí para vocês. E daí a gente comenta na sequência. Deixa eu tirar aqui. Ele é simplesinho e é bem tranquilo, assim, de ver. Ele é curto, então por isso que eu escolhi ele aqui pra gente ver, tá? Rapidinho. Compartilhar aqui. Olá, estudante. Peraí, deixa eu tirar o som do meu celular, senão... Você que faz pedagogia ou está se preparando para concurso na área da educação, com certeza já ouviu falar na sigla PCN. Mas o que isso significa? Para que serve? Se você gostou do assunto, já se inscreve no canal e vê esse vídeo até o final. PCN é a sigla para Parâmetros Curriculares Nacionais e é um referencial para a educação de qualidade no ensino fundamental. Ele serve para orientar a prática docente de professores de escolas públicas e particulares. Esses parâmetros são divididos em 10 volumes, que são Português, Matemática, História e Geografia, Ciências, Arte, Educação Física, Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Existem parâmetros para toda a educação básica. Para o ensino fundamental, ensino médio e na educação infantil, eles são chamados de RCN, que são Referenciais Curriculares Nacionais. A criação desses parâmetros surgiu da necessidade de oferecer educação de qualidade para o povo.
Isso porque, nas décadas de 70 e 80, o governo estava preocupado em criar escolas, criar vagas para a população, mas em 1992, pesquisas apontaram altas taxas de repetência e evasão, ou seja, não bastava só oferecer a vaga para o aluno, era preciso oferecer uma educação de qualidade. O primeiro passo para mudar essa realidade foi a criação da LDB em 1996, onde a responsabilidade do poder público sobre a educação básica foi expandida, e logo no ano seguinte vieram os PCN. Em todo PCN você vai encontrar a seguinte divisão: caracterização da área, objetivos, conteúdos e critérios de avaliação. A caracterização da área diz respeito a como a disciplina era ensinada antigamente e como ela precisa ser ensinada hoje. Os objetivos visam a formação integral do aluno, então orientam o professor a desenvolver as capacidades físicas, cognitivas, afetivas e emocionais dos seus alunos. Os conteúdos contêm uma série de sugestões e dicas de blocos temáticos para atingir os objetivos propostos. Agora, para entender os critérios de avaliação, é preciso saber o que é avaliação dos PCN. Antigamente, a avaliação era aquela prova escrita, onde era medido o conhecimento do aluno. Hoje, depois de vários estudos na área, entende-se a avaliação como orientadora da prática pedagógica. Calma, eu vou explicar. Vamos supor que hoje entre um aluno novo na sua sala. Você vai avaliá-lo para saber qual é a sua bagagem, o que ele já sabe, e dependendo desse resultado, você vai tomar caminhos diferentes, entendeu? Agora um novo exemplo. Vamos supor que você está ensinando sobre fases da Lua para os seus alunos. Você escreve na lousa as características, mostra imagens e pede de lição de casa que eles observem a Lua, escrevam o nome da fase e desenhem. No dia seguinte, você descobre que metade da sala não fez e metade fez errado. Nesse caso, a avaliação, que foi a lição de casa, apontou que seus alunos não entenderam a matéria. Então você vai repensar a sua prática e talvez mudar a metodologia, mudar a forma de abordar o assunto. Então, por isso que a avaliação é orientadora da prática pedagógica. Dependendo do resultado da avaliação, o professor vai mudar a estratégia. E a avaliação não precisa só ser aquela prova escrita. Pode ser a observação em sala de aula, pode ser o registro em caderno dos alunos, pode ser, como no exemplo, a lição de casa, pode ser desenhos, relatos dos próprios alunos. Entendido o que é avaliação, vamos aos critérios de avaliação. Aqui você encontra o que é preciso observar durante a avaliação, quais os critérios você deve levar em consideração para saber se aquele aluno progrediu. Vale lembrar que tudo encontrado nos PCN pode e deve ser adaptado para a região onde fica a escola, para o perfil dos alunos, as dificuldades, os recursos que a escola dispõe, as necessidades do bairro. Bom, é isso. Se você gostou do conteúdo, clica aí embaixo no gostei e se restou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Então, né? Bom, então, os parâmetros curriculares nacionais, que a gente chama de PCN, né? Eles surgiram antes da BNCC, tá? E eles contemplavam, portanto, todas as disciplinas, inclusive educação infantil, né? Também. E qual que seria a diferença dele, né? Ele não tinha, como que eu posso dizer, força de lei, digamos assim, né? Então, não era uma lei, ele era um parâmetro, como diz, né? Para você seguir nas suas aulas. E muito do que tem nele é o que tem hoje na BNCC. Porém, a BNCC, ela sim tem força de lei. Então, ela foi homologada em 2017, estados e municípios tiveram 2 anos para se adaptar, a gente vai falar da BNCC daqui a pouco,
E ela se tornou a base nacional, como o próprio nome diz, né? Que teve que ser inserida, ou melhor, os currículos das redes e dos municípios tiveram que ser adaptados para atender a BNCC. Isso não aconteceu com o PCN, porque o PCN não tinha força de lei, como eu estou dizendo. Eles eram parâmetros curriculares. E aí as escolas, os professores tiveram, né, suas formações para conhecer o documento e tudo mais. E a partir dali, tomar aquele documento, aquelas sugestões, aquelas fundamentações como parâmetro para suas aulas. Então, o que isso teve como resultado de fato, né? Então, primeiramente, como não era lei, nem todos se adaptaram, tá certo? Ao contrário do que acontece com a BNCC, tá? E tem uma crítica, que até eu coloquei um vídeo aqui para vocês, que é um vídeo da Univesp, como sugestão, até coloquei qual o minuto que vocês podem começar a assistir, a partir do minuto 15 e 22 segundos, que é uma crítica que foi feita em relação à linguagem. Então, né, esse professor mesmo da Univesp, ele diz, né, que ele ficou muito acadêmico, digamos assim. E isso acabou fazendo com que ele não fosse, de fato, assimilado pelos professores nas escolas e, portanto, na sala de aula, né? Não porque os professores não têm capacidade disso, né, gente? Mas porque existem muitos professores, muitas formações diferentes, né? E também muitas redes diferentes, né? Então, qual foi a formação que foi dada para esses professores em relação à compreensão desse documento, né? À prática? Não dá para a gente depender de ações individuais, né? Então, a minha escola, só eu faço, ninguém mais faz, qual o efeito que isso tem, né? Então, tudo depende de como isso chega até os professores, né? Quais são as ações, né? Que são colocadas para que isso seja de fato posto em prática. Então, quem está na rede já faz algum tempo, deve se lembrar, por exemplo, quando teve a própria homologação da BNCC, então teve várias reuniões sobre BNCC. Depois, quando a gente fez a adaptação do currículo, né? Até já falei para vocês que eu fui a revisora dos currículos da rede do município de São José. A gente teve várias reuniões com os professores para fazer as alterações no currículo. Então, é assim que a gente coloca um documento em prática, né? Fazendo diversas formações. Não vai ser um dia, são anos de formação, né? Então, isso, na visão de alguns professores, né, de alguns intelectuais aí, pensadores, o PCN acabou não proporcionando, né? Mas se você comparar, se você fizer a leitura do PCN, vocês vão ver que muito do que tem lá já estava, portanto, na nossa prática, porque eles foram inserindo pouco a pouco, né? É da década de 90 os PCNs. Então, houve uma mudança no ensino ao longo do tempo, né? E é resultado do PCN. Mas isso foi, de fato, formalizado com a BNCC. Então, por isso que eu digo que a BNCC incluiu, digamos assim, grande parte do que tinha o PCN, mas buscou adaptar, né, as necessidades, né, e também a linguagem. Tenta ser uma linguagem mais simples, para que, de fato, seja mais acessível a todos, independente da região, né, do tipo de formação, etc. Beleza? Bom, então é isso. Então, os PCNs seria basicamente isso que a gente tinha para falar.
Bom, agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos. Aí, na hora que for 9 horas, a gente volta. Beleza? E termina aqui o nosso conteúdo. Até que tá indo conforme previsto. Até daqui a pouco, então, gente. Bom cafezinho aí para vocês.